Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live no canal A Era do Avatar. Hoje vamos receber Alexandre Campelo. O professor Alexandre Campelo tem feito várias lives com a gente, está conosco desde o início, são quase 3 anos de canal, e ele foi um grande incentivador, um grande colaborador, tem sido, eu espero que continue sendo. Eu tenho muita consideração com o professor Alexandre. Eu vou rodar a nossa vinheta para a gente começar a nossa live e para trazer o professor aqui para dar início. Professor Alexandre Campelo, boa noite, seja bem-vindo Boa mais noite, uma vez. Betinho. Então, é sempre um prazer falar com meu amigo, é sempre um papo agradável, de aprendizado, oportunidade de aprendizado, né? Prazer sempre todo Professor, meu. eu vou deixar você a tela para que você faça a sua saudação ao público aí que já está conosco e comece a live. Depois, você lá pelos 30 minutos, me dá uma janela aqui para eu entrar e registrar a presença do pessoal, etc. Falar mais algumas coisas aí com você. Bom, Ok. Então, namastê, Om Sairam, boa noite a todos. Betinho, já peço a você que coloque os slides. Então, dando continuidade, né, a essa série sobre a autobiografia de um yogi de Paramahansa Yogananda, agora nós estamos no capítulo 3. Eu não estou seguindo todos os capítulos exatamente na ordem que está no livro. A autobiografia de um yogi, não somente a autobiografia, mas também o livro Mégida. Inclusive, eu não estou com o livro Mégida aqui agora. Mas hoje eu falarei sobre o capítulo 3 da autobiografia de um yogi, editora Self-Realization Fellowship. E recordando, como sempre falo, estas lives não substituem a leitura da autobiografia. Ler a autobiografia de um yogi é algo extraordinário. Inclusive, aqueles que já leram, existem relatos de que transforma a nossa vida. Por quê? Porque, como Yogananda uma vez perguntaram a ele, mestre, por que ao lermos a sua autobiografia, existe uma transformação? E ele respondeu, o meu espírito está nesse livro. E os discípulos diretos, os discípulos que o conheceram pessoalmente, afirmaram que Yogananda escreveu todas as obras dele, a autobiografia de um yogi, a trilogia, são 3 livros, na verdade a trilogia ele não escreveu, a trilogia foram palestras, ele fazia palestras, e Daya Mata, sucessor espiritual dele, Daya Compaixão Mata Mãe, taquigrafava. Mas a segunda vinda de Cristo, Deus fala com Arjuna, né, os comentários dele do Bhagavad Gita e demais obras, todos foram em êxtase, em samadhi, tendo a percepção direta de Deus. Então ele não escrevia em consciência comum, ele escrevia, assim como as palestras dele também, sempre em samadhi, sempre em êxtase. Ele afirmava, o conhecimento que trago a vocês não vem do intelecto, vem diretamente da fonte. Certa vez, inclusive, falaram a ele, mestre, o senhor deve ler muito, não é para trazer, para ter tanto conhecimento. E ele respondeu, se em 20 anos li 20 livros, foi muito. O conhecimento que trago vem da fonte, vem diretamente de Deus. Yogananda é aclamado por seus discípulos, eu sou discípulo dele, foi o primeiro discípulo que o classificou como um Prema-Avatar, encarnação do amor divino, foi Rajarsi Janakananda. Rajarsi Janakananda entrava em Samadhi também, entrava em êxtase, tinha percepção divina de Deus. Foi entre os homens, entre os discípulos homens, ele foi considerado o mais evoluído. Entre as mulheres, Gyana Mata, mãe de sabedoria. E Rajarsi foi quem
classificou Yogananda como uma encarnação do amor divino, um Prema Avatar. Como ele veio para os Estados Unidos e a grande missão dele foi trazer esse diálogo entre o yoga e o cristianismo, os ensinamentos originais de Krishna e os ensinamentos originais de Jesus, ele obviamente não chegou nos Estados Unidos afirmando eu sou um avatar, eu sou Deus. Né? No meio cristão, ele não poderia jamais fazer isso. Ele estava entre cristãos, inclusive falava em congregações cristãs no início. Era convidado para falar em congregações cristãs. Então, ele era obrigado a falar sobre Jesus, a falar sobre Krishna também, fazendo esse trabalho de unificação, de união entre o yoga e o cristianismo. Mas nós sabemos que ele foi um avatar, nós sabemos que ele foi uma encarnação divina. E existem inúmeros relatos dos discípulos próximos sobre isso, como, por exemplo, Mukti-Mata, Mukti libertação, mata mãe, mãe de libertação. Os relatos dela, assim como a própria Dayamata, Gyana Mata, não são em relação a Yogananda como um santo comum, não, mas uma encarnação divina, uma encarnação de Deus. A Mukti-Mata relata certa vez, quando ela ainda era criança, antes de conhecer Yogananda, ela sempre orava a Deus: Senhor, se tu és real, revela-te a mim de alguma forma, vem a mim, apresenta-te a mim. E ela sempre fazia essa oração quando criança. Ela cresceu, Deus nunca respondeu, e então, certo dia, ela costumava assistir palestras de padres, pastores, e religiosos de outras tradições. Um dia, uma amiga a convidou para assistir a palestra de um Swami vindo da Índia. Ela ficou interessada, nunca tinha assistido uma palestra de um Swami, mas ao mesmo tempo pensou, não, deve ser uma dessas palestras que estou acostumada a assistir a respeito de Deus. Como é minha amiga que está me convidando, eu vou. E ela nos contava que quando chegou ao auditório que estava reservado para a palestra de Paramahansa, na época ainda não era Paramahansa Yogananda, era Swami Yogananda, ele ainda não tinha o título de Paramahansa que foi dado a ele por Suyukteso, seu mestre. E ela contou que quando chegou ao auditório, a primeira coisa que ela sentiu, diferentemente de outras palestras que já havia assistido, foi a vibração. Ela disse que a vibração do local era como se estivesse entrando no céu. Ela se sentou com sua amiga e naquela época havia o palco com uma cortina. Então a cortina se abriu e ela viu Yogananda, com aquele cabelo longo dele, se aproximando do palco. E ela olhou nos olhos dele, o auditório estava lotado. Ela disse que a sensação de olhar nos olhos dele, em sua mente, foi: eu estou olhando para os olhos de Jesus Cristo. Era como se fosse Deus de fato encarnado. E o racional dela então disse: mas como assim? Você nunca viu Jesus? Como você pode pensar que os olhos dele são os olhos de Jesus? Mas era a energia de Yogananda, era a vibração. Ela ficou tão encantada com o que ele falou, com o magnetismo, a energia, a espiritualidade dele, que naquela noite ela disse: serei discípula deste homem. Desejo seguir a senda do yoga. E ela então, passaram-se alguns dias, ela marcou uma entrevista com ele. No dia da entrevista, conta Mukti-Mata que ao abrirem a porta do escritório onde Yogananda estava, que ela foi caminhando em direção a ele, ela ouviu uma voz interna, que para ela era a voz de Deus. Você sempre quis saber se eu sou real. Eu sou Yogananda. Yogananda se tornou eu. E ela disse que era como se véus de Maya, de ilusão,
caíssem naquele momento. Ela se aproximou mais dele, ele olhou novamente nos olhos dela e disse: Você veio, você veio. E para ela era Deus falando com ela. Existem vários relatos de discípulos próximos afirmando algo semelhante, coisas semelhantes, como por exemplo Bimalananda, que foi outro grande discípulo direto de Yogananda, teve experiências muito semelhantes à de Muktimata, de ver Yogananda, inclusive o corpo dele se tornava luz, como também o irmão Anandamoy, grande Anandamoy, a própria Gyanamata, como falei, são muitos os relatos de discípulos confirmando que Yogananda não foi um santo comum, mas um avatar, uma encarnação divina, Deus encarnado. Este capítulo 3, o Santo de Dois Corpos, ele narra o seu encontro com esta imagem, com Swami Pranabananda, que é este senhor que está ali ao lado, sem camisa. Swami Pranabananda, o Santo de Dois Corpos. Esse encontro de Yogananda com Pranabananda ocorreu aos 12 anos de idade, ou seja, nós ainda estamos na infância de Yogananda, relatando a infância dele, ainda não chegamos à fase adulta. Mas antes de falar a respeito de Swami Pranabananda, vou relatar alguns fenômenos de bilocação de santos cristãos e também de outros santos indianos. A bilocação, o que é a bilocação? É a capacidade de estarmos em dois lugares ao mesmo tempo. Para quem ficar até o final, relatarei uma experiência que tive, eu e meu filho, Gabriel, inclusive ele está aqui nos ouvindo hoje, Gabriel Campelo, uma experiência que tive em 2004. Para quem ficar até o final da live, relatarei essa experiência aqui em Brasília, em 2004, com 2 monges da Ordem da Self-Realization Fellowship, discípulos de Paramahansa Yogananda, por ocasião de uma visita monástica em Brasília. A bilocação, então, é a capacidade do santo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E isso é independente da tradição religiosa, se é católico, cristão, se é budista, se é do yoga. É uma capacidade, em verdade, inerente às nossas almas e àqueles que alcançaram um certo grau de evolução espiritual. Inclusive, foi relatado já aqui no canal A Era do Avatar sobre Satya Sai Baba, né, que tinha essa capacidade também. E o episódio, a história do avião, né, que o Moacir nos contou, as histórias também contadas pelo Vitor Hugo, da capacidade de bilocação de Satya Sai Baba, isso ocorre entre pessoas santas. Inclusive o Padre Pio, que é este aqui à direita dessa imagem, para quem não conhece o Padre Pio, ele foi um grande santo católico do século XX, totalmente onisciente, onipresente. Ele tinha todos esses dons, essas capacidades do espírito, da alma, tanto de bilocação, quanto de poder de cura, capacidade de prever o futuro, leitura de pensamentos. E o irmão Anandamoy, que foi esse discípulo direto de Yogananda, esteve certa vez com o Padre Pio. E o Anandamoy contou: Yogananda, antes de mim, esteve também com o Padre Pio. Yogananda visitou 2 santos católicos, Teresa Neumann, a mística católica estigmatizada. Ela teve todos os estigmas de Jesus, ela sangrava todo o corpo, os olhos sangravam, a coroa de espinhos na cabeça sangrava, ela perdia litros de sangue. Nas sextas-feiras ela tinha a visão da paixão de Cristo. E Yogananda esteve na residência dela na Baviera, na Alemanha, em 1935. E quando Yogananda chegou à casa de Teresa Neumann, ela mandou o seguinte recado: apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia. E o Padre Pio
pronunciou palavras semelhantes quando Yogananda também o visitou. Ele estava recebendo seus filhos espirituais, né, como é dito no catolicismo, os filhos do Padre Pio, filhos espirituais do Padre Pio, e era sempre uma multidão de pessoas que vinham buscar conselhos, vinham se aconselhar com o Padre onisciente. E Yogananda chegou lá em 1935. Agora, não sei se a visita de Yogananda foi antes ou depois da visita que ele fez a Teresa Neumann. Inclusive, para quem vai à Alemanha, para quem vai à Baviera, a cidade de Teresa Neumann, a casa de Teresa Neumann, hoje é um museu. E eu tenho um amigo que esteve lá e ele disse, Alexandre, na casa de Teresa Neumann, essa mística estigmatizada, existem fotos dela com Yogananda, com Paramahansa Yogananda. E no caso do Padre Pio, quando ele viu Yogananda se aproximando ali no meio daquela multidão, ele disse: abram caminho para o homem de Deus. Isso é algo extraordinário. Um santo como o Padre Pio, inclusive existe a vida dele em filme. Há alguns anos atrás eu assisti a vida dele aqui no YouTube, não sei se ainda está disponível no YouTube, Padre Pio. Desde pequenino, desde criança, ele tinha visões de Jesus, de Nossa Senhora, mas tinha visões também. Era atacado desde pequeno pelo demônio, né? Maya personificado, a força de Maya personificada, como explica Paramahansa Yogananda, o atacava na forma de um cão. E ele tinha essa capacidade, já depois de adulto, né, frade franciscano, de bilocação. Existem relatos de aviadores, de pilotos de aviões durante a Segunda Guerra Mundial que viam o Padre Pio, eles estavam lá em seus aviões de guerra, em plena batalha da Segunda Guerra Mundial, quando de repente estava lá aquele frade franciscano, aquele frei, voando ao lado do avião, dos aviões. Inclusive aconteceu um episódio, né, de um dos aviões que foi abatido por um avião norte-americano, foi abatido por um avião japonês, e o norte-americano, saltou e o paraquedas não funcionou. E ele relatou, esse militar, esse aviador, relatou que enquanto ele estava caindo e o paraquedas não funcionava, a imagem do Padre Pio, a pessoa, na verdade, do Padre Pio em carne e osso, carne e ossos, apareceu ao lado dele e o salvou, segurou no colo e o colocou em terra firme, são e salvo. Existe, inclusive, se não me engano, no vídeo, na vida dele, um episódio em que vários aviadores foram fisicamente visitá-lo em sua terra para homenageá-lo, porque era algo extraordinário. Você está ali, um piloto de avião em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, de repente ver um homem, um frade, voando como se fosse uma espécie de super-homem, voando ao lado do avião. E existem vários outros relatos de bilocação do Padre Pio, em lugares diferentes, ou seja, ele estava aqui dialogando com fiéis, com seus filhos espirituais, e ao mesmo tempo, a quilômetros de distância, em outro local, estava lá o Padre Pio também, realizando algum trabalho em favor de Deus, pelas pessoas. Outro grande santo cristão, católico, São Francisco de Assis. Eu sou autor da obra Francisco Grande Yogi de Assis. Quando visitamos Assis, a terra de Francisco, desse ser tão querido, tão maravilhoso, para mim também uma espécie de Prema-Avatar, uma encarnação do amor divino, São Francisco. Quando visitamos Rivo Torto, que é um local em que ele cuidava dos leprosos, né? Ele tinha esse cuidado vendo Cristo sofrendo nos corpos dos leprosos. Houve um episódio, porque Francisco também viajava muito, sempre descalço. Ele fazia um percurso descalço de mais de 300 quilômetros ali pela Itália. Mais de 300 quilômetros é o percurso, 350 se não me engano,
é o percurso, a peregrinação de São Francisco. E numa dessas viagens que ele fazia com o irmão Leão, foi um dos grandes discípulos dele, Francisco apareceu lá em Rivotorto, próximo a Assis, em uma espécie de carruagem de fogo, e todos os discípulos que estavam ali em Rivotorto o viram, ou seja, uma espécie também de bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Existem vários outros santos com essa capacidade, cristãos católicos, né, como São José de Cupertino. Quem conhece a vida de São José de Cupertino? São José de Cupertino foi muito doce. A vida dele é de uma humildade, de um desprendimento. Existe também um filme sobre São José de Cupertino no YouTube. Existia, não sei se ainda, se vocês colocarem, talvez ainda exista. São José de Cupertino. Ele não só tinha capacidade da bilocação, mas também ele levitava, ele voava. Assim como Teresa de Ávila, doutora da igreja, a grande mística, santa, católica, autora de vários livros. Eu tenho os tratados dela, um calhamaço dessa grossura dos escritos de Teresa de Ávila. Ela ensinava às irmãs carmelitas o que é a meditação, aquilo que no yoga chamamos de Raja Yoga. Aquilo que o Senhor Krishna fala no Bhagavad Gita a respeito do recolhimento dos sentidos pratyahara, como a tartaruga que recolhe os seus membros para dentro do casco, Teresa de Ávila, ela dava esse exemplo às irmãzinhas carmelitas. Vocês querem ter a visão de Deus, de Jesus? Ela dizia, fechem os olhos, olhem para dentro, recolham os sentidos, assim como a tartaruga recolhe os seus membros para dentro do casco. Algo extraordinário. Yoga puro, na verdade. E entre esses santos hindus, eu coloquei apenas alguns exemplos aqui da linhagem de Yogananda, com exceção de Vivekananda, que não é a mesma linhagem, não é? Parampara. Como eu já falei aqui, o próprio Satya Sai Baba, né, que foi citado pelo nosso querido Moacir, pelo Vitor Hugo. Eles já contaram histórias de Satya Sai Baba, essa capacidade dele de bilocação. Né? Tem aí a história do avião, do piloto que Sai Baba salvou, né? Ou seja, bilocação. Tem uma outra história que o Vitor Hugo contou, agora não vou me recordar. Ah, sim, do relógio que Satya Sai Baba materializou para um devoto, um discípulo, né? E não havia a nota fiscal. E era um relógio, parece que lá da Inglaterra, de uma loja na Inglaterra. E Sai Baba foi lá, se materializou, né? A bilocação lá na Inglaterra, foi até a loja de onde aquele relógio foi. Primeiro ele comprou o relógio, depois retornou para buscar a nota fiscal, segundo a história contada pelo Vitor Hugo. Então são capacidades de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Paramahansa Yogananda tinha essa capacidade, os discípulos relatam isso. Existe uma história de discípulas que Yogananda disse a ela, agora não me recordo se eram 2 ou 3 devotas discípulas dele, que ele pediu que elas cumprissem uma missão em um determinado lugar e elas não queriam ir, porque queriam estar próximas ao mestre. É uma das coisas que os discípulos relatam, a energia, a vibração do mestre era tão maravilhosa que os discípulos não queriam sair de perto dele, queriam estar ali o tempo todo, mesmo que fossem trabalhando o dia inteiro, entrava à noite, às vezes dormia um pouco, respondendo cartas, ajudando as pessoas, mas só de estar ao lado de Yogananda era como se estivessem meditando por horas. Então ninguém queria sair de perto dele. E elas disseram, não, mestre, não nos mande para este lugar, deixe-nos aqui perto do Senhor trabalhando. Ele, não, vocês precisam ir. E elas então foram, né, cumprindo o desejo do mestre. E durante o percurso, durante a viagem, elas passaram por diversas dificuldades. Sempre que tinham alguma dificuldade, aparecia um estranho
e ajudava de alguma forma. Quando elas retornaram dessa longa viagem e vieram até o mestre para narrar a ele o que havia acontecido durante a viagem, ele disse: Não, vocês não vão contar o que aconteceu. Eu vou narrar a vocês tudo o que ocorreu. Lembram-se daquele episódio, do que aconteceu em tal e tal lugar, e veio um estranho e ajudou? Era eu. Lembram-se daquele outro episódio, tal, 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 e veio uma pessoa e ajudou? Era eu. E todas as vezes que vocês passaram por dificuldades, que sempre surgia um estranho, era eu. Então ele tinha essa capacidade da bilocação, inclusive da transfiguração. O irmão Ananda Moy presenciou Yogananda se transfigurar. O irmão Bimalananda também viu Yogananda se transfigurar. O corpo se transformou em pura energia, pura luz. Não havia mais forma, somente luz. Vivekananda, também aclamado pai do yoga no Ocidente, que inclusive veio antes de Yogananda ao Ocidente trazer a ciência do yoga, né? Vivekananda, Swami Vivekananda, fundador da ordem Ramakrishna, discípulo de Ramakrishna, ele nos trouxe ao Ocidente as 4 principais formas de yoga: Karma, Bhakti, Jnana e Raja Yoga. E houve um episódio de um discípulo, o Sr. Dickerson. Ele foi discípulo de Yogananda posteriormente, mas a princípio ele conheceu Vivekananda. Na primeira vez que Yogananda veio à América, em 1893, ele estava realizando uma palestra em Boston, na cidade de Boston. Só que o episódio que vou contar ocorreu na vida do Sr. Dickinson quando ele ainda era criança. Ele estava, norte-americano, ele estava brincando próximo a um lago com seu irmão mais velho e outras crianças, quando o seu irmão mais velho o empurrou e ele caiu dentro do lago. Ele não sabia nadar. E Dickinson ficou ali se debatendo, conseguiu tirar a cabeça fora d'água, novamente submergiu. Na terceira vez em que ele submergiu, ele viu uma luz ao lado dele, uma luz multicolorida, como ele afirmou mais tarde. E dentro dessa luz havia um rosto de um homem muito sereno, como ele disse. Então ele conseguiu novamente sair, colocar a cabeça para fora da água, e o seu irmão e as outras crianças lançaram para ele um galho. Ele segurou o galho e as crianças conseguiram tirá-lo de dentro da água, e ali as próprias crianças prestaram os primeiros socorros. Mais tarde, quando o Sr. Dickinson cresceu, já era adolescente, ele estava caminhando com sua mãe em uma rua em Boston, nos Estados Unidos, quando viu pela segunda vez aquela luz multicolorida, só que agora não era mais um rosto, era uma pessoa com esse turbante na cabeça, Swami Vivekananda, entrando em um auditório. Ele olhou para a mãe e disse: Mãe, lembra-se da história que eu lhe contei quando era criança, que estava me afogando e vi um homem, a imagem de um homem dentro d'água, com uma luz multicolorida? Ele acaba de entrar ali naquele prédio. Os dois correram para ver quem era, e era um congresso de religiosos. E Vivekananda estava como um dos palestrantes representando, na época, em 1893, a Índia. Ele veio como representante da Índia. Eles então se sentaram lá no fundo do auditório para ouvir a palestra de Vivekananda. Quando a palestra terminou, eles se aproximaram timidamente de Swami Vivekananda. Vivekananda olhou nos olhos dele, como se o conhecesse há muito tempo. E antes que ele dissesse qualquer palavra, o Sr. Dickinson, o jovem nessa época, jovem Dickinson, Vivekananda disse a ele: Meu jovem, eu quero que você permaneça fora da água.
Eu quero que você permaneça fora da água. E o Dickinson, naquele momento, em uma espécie de estado de choque não é? por aquela revelação, ele pensou, ele não pronunciou uma palavra, ele apenas pensou: quero ser seu discípulo. E Vivekananda, não é? Capacidade de leitura, de pensamento, disse a ele: eu não sou o seu mestre. O seu mestre virá depois e lhe dará tantas bênçãos que hoje você não está preparado para receber. Isso foi em 1893. Os anos se passaram, décadas se passaram, e nada do mestre aparecer, o mestre que Vivekananda havia prometido. Até que em 1925, se não me, 1925, isso mesmo, 1925, que Yogananda ele foi para a América em 1920. Em 1925 ele estava realizando, Yogananda estava realizando uma série de palestras em auditórios lotados nos Estados Unidos. E o Sr. Dickinson, em oração em sua residência, pediu a Deus: Senhor, Vivekananda me prometeu que o meu mestre viria a mim, mas já se passaram décadas e até hoje não conheço, não sei quem é o meu mestre. E ele então teve um sonho, e nesse sonho apareciam anjos, tocando inclusive instrumentos musicais. E uma voz disse a ele: o seu mestre virá hoje, hoje você conhecerá o seu mestre. E naquele mesmo dia, ele andando nas ruas, ele viu um cartaz com o rosto de Paramahansa Yogananda, e ele foi à palestra de Yogananda. Ali ele soube que Yogananda era o seu mestre, que ele tanto esperou, mas ainda não havia. Ah, sim, outro detalhe, Vivekananda disse a ele: você saberá que é o seu mestre, porque ele lhe dará, além de bênçãos infinitas, ele lhe dará de presente uma taça de prata. Essa taça de prata será dada a você pelo seu mestre. Mas ali era 1925. Ele se tornou discípulo de Yogananda e Yogananda não deu a ele nenhuma taça de prata. Quando foi em 1936, quando Yogananda fez uma visita à Índia e retornou da Índia, ele gostava de dar presente, era Natal, Yogananda gostava de dar presentes aos discípulos, e ele trouxe um presente para o Sr. Dickinson, uma caixa enorme, e pela terceira vez na vida de Dickinson, ele viu a luz multicolorida, só que no embrulho, no presente que Yogananda estava dando para ele. Ali ele sabia que o que estava dentro era a taça de prata. E ele disse: eu já nem esperava mais a taça de prata, eu já sabia que Yogananda era o meu mestre. Achava que o que Vivekananda disse era algo metafórico. Mas quando Yogananda veio com a taça de prata, para mim foi somente a comprovação ainda mais do que eu já sabia internamente. Então, os mestres têm realmente essa capacidade da bilocação, leitura de pensamento e vários outros poderes que, inclusive, são inerentes aos avatares. Vivekananda mesmo afirmou no livro Raja Yoga, ele diz: os avatares possuem todas as qualidades de Deus, todos os poderes de Deus, com exceção de um, palavras de Vivekananda. Só existe um poder que os avatares não possuem, o de controlar o universo. Esse é o único poder que os avatares não têm. Todos os outros poderes eles têm. São oniscientes, onipresentes e onipotentes, com a exceção do poder de controlar o universo. E Yukteswar, o mestre de Yogananda, como é relatado na autobiografia de um yogi, no capítulo mais à frente, ele também tinha esse poder de bilocação. Não vou contar aqui o episódio da bilocação de Yukteswar, porque está mais à frente na autobiografia. Então deixarei para contar mais para frente em live posterior, futura, seguindo essa série de lives aqui no canal do Betinho, a Era do Avatar.
Lahiri Mahashai também tinha esse poder de bilocação. Então, esses seres sagrados têm essa capacidade, inclusive a bilocação de Lahiri, que vou também narrar a vocês em capítulo posterior, não hoje, é algo extraordinário. A bilocação que está relatada na autobiografia de um yogi de Lahiri Mahashai não foi somente ele. Foi juntamente com Mahavatar Babaji e a irmã de Babaji e outro mestre, Rangopal, que é outro grande iluminado, condiscípulo e contemporâneo de Lahiri Mahashai, algo extraordinário, como veremos em live posterior. Agora, esses poderes paranormais, né, que Patanjali chama de Siddhi, Idhi, Vibhuti e outros mais, Patanjali nos alerta. A aquisição de tais poderes não significa que a pessoa que o tem realizou Deus. Ela demonstrou uma evolução. Os poderes paranormais mostram que aquela pessoa evoluiu, ela realmente avançou no sadhana, no caminho espiritual, mas não significa que ela realizou Deus, porque existem os yogis chamados de yogis caídos, que também têm poderes. Quando lemos a vida de Milarepa, quem conhece a história de Milarepa, o grande yogi tibetano, extraordinária a vida de Milarepa. Inclusive, no meu livro Encantador de Pessoas, eu fiz um resumo da vida dele. Esse livro não tem mais, está esgotado nas livrarias, o Encantador de Pessoas. É extraordinária a vida de Milarepa. A vida dele na infância, na juventude, foi de um feiticeiro tibetano. A pedido de sua mãe, porque ela desejava se vingar de parentes que a maltratavam e maltratavam a ele também depois da morte de seu pai. Fizeram muitas maldades com ele e com sua querida mãe, e ela pediu a ele: meu filho, eu quero que você busque a feitiçaria tibetana, o conhecimento dos feiticeiros tibetanos, para se vingar de seu tio, de sua tia. E ele então foi, pedido da mãe, ele foi atrás desse conhecimento, chegou a fazer chover pedras de gelo e conseguiu, pelo poder paranormal, matar uma família inteira. Então, os poderes paranormais, os siddhis, os idhis, os vibhutis, não significam que aquela pessoa que os possui realizou Deus. Ele pode ser um feiticeiro. Inclusive, o mestre de feitiçaria de Milarepa atravessava paredes. Ele tinha capacidade de atravessar paredes. Arrependido, esse mestre de feitiçaria, e como o próprio Milarepa também se arrependeu, porque apesar de todo o poder que eles tinham, eles sabiam do mau karma que estavam colhendo. Eles sabiam que o mau karma deles era pesado e que viria ou nesta vida ou em vidas futuras. Então o mestre dele de feitiçaria disse: meu filho, sabendo que você também está arrependido, eu lhe peço, busque um mestre do Dharma, um mestre da luz, para que você trilhe o caminho da luz, se liberte, se livre deste mau karma e também ore por mim, me ajude para que eu também me liberte. E Milarepa então foi à procura desse grande ser sagrado de nome Marpa, o tradutor, que era discípulo de Naropa, o indiano. E Marpa, sendo também onisciente, conhecendo o karma pesado de Milarepa, teve que fazer com que Milarepa transmutasse aquele mau karma antes de ensinar a ele a sua técnica poderosa de libertação. Uma técnica de yoga tibetano, que na verdade não é nem tibetano, porque veio da Índia, de Naropa, né, o indiano Naropa, o grande iluminado Naropa. E para que Milarepa pudesse receber e praticar essa técnica de libertação, primeiro ele precisava transmutar o mau karma da feitiçaria.
Então, Marpa fez com que Milarepa passasse por muito sofrimento físico e moral, físico, mental, moral, espiritual, para se libertar daquele mau karma. A história é muito bonita, a vida de Milarepa. Depois de sofrer muito, ele então, livre daquele karma, finalmente Marpa ensinou a ele suas técnicas de yoga, e ele se tornou um dos grandes iluminados, um dos grandes Budas do Tibete, e ele tinha esse poder também da bilocação, de voar, voava e também tinha, se bilocava, né? Estava em mais de um lugar ao mesmo tempo. A história, então, de Swami Pranabananda, capítulo 3 da autobiografia de um yogi. Aqui, essa imagem ao lado é para Mahasi Yogananda Mukunda, né? Mukunda Lal Ghosh. Ele ainda criança, com 6 aninhos, 6 anos de idade. Quando Yogananda Mukunda conheceu Swami Pranabananda, ele já tinha 12 anos. E ele gostava de viajar, gostava de andar pela Índia. Ele foi pedir ao pai, Bhagabhat, que pudesse ir a Benares, a cidade santa de Benares, que inclusive é a cidade de Lahiri Mahashaya, que foi o seu Paranguru, guru de seu pai, Bhagabhat, e Paranguru de Yogananda. Ela grande Lahiri, que inclusive fez muitos milagres, curando o pequenino Mukunda e guiando os passos de Mukunda, futuro para Mahasi Yogananda, sempre, em todo o percurso da vida de Yogananda. Ele pediu permissão a seu pai, Bhagabhat, para ir a Benares em peregrinação. E Bhagabhat disse a ele: vou estudar o seu caso, vou pensar no seu caso. E no dia seguinte, Bhagabhat vem a ele já com as passagens compradas e diz ao pequeno Mukunda, como afirmei, ele estava com 12 anos, disse a ele: você vai para Benares, mas lá eu quero que você se encontre com uma pessoa que eu quero que ele venha trabalhar. O Bhagabhat era chefe em uma companhia da Estrada de Ferro, lá na Índia. E eu quero que ele venha trabalhar comigo. E o nome dele era deixa eu ver aqui, vou ter que pegar aqui na cola do livro, Kedarnath Babu, na página 27, o Santo de Dois Corpos. Kedarnath Babu era o nome desse senhor com quem Bhagabhat desejava que Mukunda se encontrasse para levar uma carta a ele. Mas ele disse: você primeiro, antes de se encontrar com Kedarnath Babu, você vai se encontrar com Swami Pranabananda. E Swami Pranabananda é que o levará até Kedarnath Babu. Ele então pegou o trem, foi para Benares, e como ele relata na autobiografia, ao chegar em Benares, ele vai direto para a casa de Swami Pranabananda. Chega na casa de Swami Pranabananda, vai subir, era uma casa de 2 pavimentos, vai subindo as escadas, ele diz que havia um corredor longo, a porta estava aberta, a porta da casa aberta. E quando ele então chega a um quarto, e lá estava Swami Pranabananda, dessa mesma forma, apenas de tanga, sentado num quarto que não havia nada no quarto, totalmente vazio, apenas a figura santa de Pranabananda. O pequeno Mukunda se ajoelha aos pés de Pranabananda e pergunta a ele: o senhor é Swami Pranabananda? E ele responde: sim. E você é o filho de Bhagabhat? Você é o filho de Bhagabhat? Ele fica assustado, mas sim, sou o filho de Bhagabhat. E ele pensa: mas como assim? Como o senhor sabe disso? Não é quem o avisou? E ele diz: eu estava esperando por você. E ele fica assustado com aquilo. Mas como? Ninguém falou que eu viria para cá. E aí ele então pega a carta de apresentação do Bhagabhat, pensando: essa carta agora já é inútil, porque esse homem é um santo, ele sabe quem eu sou, sem dizer nada. E ele diz que o Pranabananda pega a carta, lê a carta rapidamente e diz a ele: eu vou
atrás do Kedarnath Babu para você. E então, sem se mover do lugar, ali sentado diante do pequeno Mukunda, ele fecha os olhos, entra em estado de êxtase, em samadhi, com os olhos voltados para cima, parecendo uma estátua. E o Mukunda, então, acha um pouco estranho, porque ele disse, eu vou à procura de Kedarnath Babu. Fecha os olhos e fica ali como uma estátua parado. E ele, então, começou a relancear os olhos pela sala, não havia nada ali, a única coisa que havia naquele quarto eram as sandálias de madeira do Pranabananda, que ele viu ali num canto. Passa-se alguns minutos, Pranabananda sai do êxtase, abre os olhos e diz a ele, eu já falei com o Kedar e ele me afirmou que em 30 minutos, em meia hora, estará aqui. E começa ali um diálogo com Mukunda, e Mukunda sem entender nada. Como assim? Ele não saiu daqui, como que ele sabe que o Kedar daqui a 30 minutos estará aqui? E eles começam a dialogar, ele começa a contar a Yogananda, Mukunda, sobre algumas coisas a respeito de sua vida. Passa-se 30 minutos, o Pranabananda diz a ele, o Kedarnath Babu está chegando. Quando o Mukunda escuta um som de alguém subindo as escadas, ele pensa, será ele? Ele então se levanta, corre, descendo as escadas, e no meio da escada ele vê um homem subindo e pergunta a ele, você é o Kedarnath Babu? E o Kedarnath Babu fala, sim, e você é o filho do Bhagavat? Sim, mas como você sabe disso? E como você sabe que eu estava aqui esperando por você? E aí o Kedar conta a ele, Swami Pranabananda me avisou, há cerca de 30 minutos atrás, eu estava tomando banho no Ganges, no Ghat, e ele apareceu, o Swami Pranabananda apareceu e me avisou que você estava aqui, me esperando com uma carta de seu pai. E ele então, mas como? O Swami Pranabananda, eu estou com ele há cerca de 1 hora. E eu lhe garanto que ele não se moveu do quarto. Ele está sentado na postura de lótus ali na minha frente há cerca de 1 hora. Ele não se levantou dali. E o Kedar diz a ele, mas eu também lhe garanto que ele esteve comigo. E ele foi até o local de banho, no Ganges, com uma sandália de madeira, disse a mim, o filho de Bhagavat está em minha casa, em minha residência, está esperando por você, você vem comigo? E ele disse, sim, vou. E eu disse a ele, sim, vou. E no caminhar, ele me perguntou, o Swami Pranabananda me perguntou, quanto tempo você levará para chegar até a minha casa? E eu disse, cerca de meia hora. E então o Swami Pranabananda acelerou o passo com aqueles chinelos de madeira e sumiu no meio da multidão. Eu então, como havia prometido, cheguei em 30 minutos, aqui estou. Eles, os dois estupefatos, subiram as escadas e lá estava o Swami Pranabananda em sua postura de lótus, com um sorriso de bem-aventurança nos lábios. E Swami Pranabananda, então, explicou como ocorre esse fenômeno da bilocação. Uma das coisas que, inclusive, o Padre Pio dizia, Padre Pio de Pietrelcina, uma vez perguntaram a ele, como ocorre a bilocação, padre? Como ocorre esse fenômeno? E ele disse, ele tinha essa capacidade, mas ele falou como se estivesse se referindo a outros santos, e não a ele mesmo, talvez por humildade, Padre Pio. Ele disse assim, a pessoa que tem o poder da bilocação, ela sabe para onde ela está indo, ela vai para onde ela quer, só que ela não sabe se ela está em espírito ou em corpo. Palavras do Padre Pio. O Swami Pranabananda não chegou a dar esses detalhes.
mas era totalmente consciente do que ele fazia e de onde estava. E a hora que ele desejava, ele podia se bilocar. E aí ele então começou a narrar sua vida como discípulo de Lahiri Mahashaya. Ele disse que certa vez, glorificando Lahiri, para ele Lahiri era também uma encarnação de Deus, uma encarnação divina. Ele disse: eu já havia alcançado um elevado estado de consciência, mas havia uma espécie de véu que me separava de Deus. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu meditasse, havia sempre aquele véu me separando do meu bem-amado. Até que resolvi ir ao meu mestre Lahiri Mahashaya e pedir o seu auxílio. E ele diz que, conversando com Lahiri, ele pediu a Lahiri, Lahiri disse: eu não posso fazer nada, você precisa meditar mais. E Pranabananda afirmou: eu sei que você é Deus encarnado. E eu sei que se você desejar, se você quiser, você pode romper esse véu para mim. Então Lahiri o abençoou, ele disse que naquela hora, aquela bênção foi algo, uma sensação interna de bem-aventurança indescritível. Ele retornou para casa, se colocou em meditação e naquela noite ele alcançou o Nirvikalpa Samadhi, o estado mais elevado de união com Deus. Ele também disse ao pequeno Mukunda: hoje eu desfruto de duas aposentadorias. A aposentadoria que o seu pai, Bhagabhat, me deu, porque eu trabalhei para ele na estrada de ferro, né, na ferrovia. Seu pai foi o meu chefe. Então eu alcancei a aposentadoria e desfruto de uma segunda aposentadoria de meu pai celestial. E o Mukunda, o pequeno Mukunda, disse a ele, surpreso: a aposentadoria de meu pai eu até compreendo, mas a aposentadoria do Pai Celestial? Como assim? O Pai Celestial joga dinheiro no seu colo? E o Swami Pranabananda sorriu e disse a ele: não, eu me refiro a essa paz, a essa bem-aventurança que o Pai Celestial me deu. Para mim é a segunda aposentadoria. E então eles saem dali, o Mukunda, o pequeno Mukunda, e o Kedarnath Babu, dialogando a respeito desses poderes divinos, desses poderes sagrados, esses seres divinos, né, que existem na Índia e que existem, em verdade, em todas as tradições, em todos os lugares do mundo, onde houver amor a Deus autêntico, desprendimento autêntico, onde houver autêntica conexão com Deus, com o divino existindo dentro de nós, Brahman, haverá essa moksha e existirão esses fenômenos. A questão é, como também Yogananda dizia, não se apegue aos fenômenos, não se apegue aos poderes, vá além disto. E o Pranabananda também disse a ele que a bênção de Lahiri Mahashaya foi em relação a Brahma. Ele poderia ter dado essa bênção em relação à Mãe Divina ou a qualquer outra forma sagrada, mas foi em relação a Brahma. Bem interessante isso. Brahma te abençoou. Poderia ter dito Babaji o abençoou, Krishna o abençoou. É interessante isso, como cada mestre traz algo diferente para o discípulo. Nem sempre é sempre a mesma imagem. Alexandre, Oi, Betinho. estou esperando aquele intervalo que você me prometeu aqui. Ah, sim. Já é quase já 54 minutos. Já tinha me esquecido, desculpe. Eu vou tirar as imagens e depois eu coloco novamente. Tá. É o que eu explico. Nós começamos direto com a fala do Alexandre, porque às vezes a pessoa está querendo ouvir o Alexandre de imediato. A gente então está iniciando com o nosso convidado de imediato. Vou aproveitar essa pequena, rápida janela para agradecer aqui a presença daquelas pessoas que estão conosco, aqui no nosso chat, a Brown, Maria Barreto, Guacira Lígia, o casal Solange Milton, Adeildo Costa, Gabriel, Cris Santos,
esses que estão aqui, deixa eu ver mais, a Laís, Praedi UFPI, Rosilene, Maria das Graças, David Figueiredo, Márcia Braga, Aldira Pessoa. E O aqueles FPI que deve ser a Universidade Federal do Piauí, deve ser conhecido o teu. acredito. Eu dei uma. Eu achei que era O isso. Piauí é a terra da minha esposa, da minha Shakti, a Laís. E a Rosilene é a grande amiga nossa, também de lá do Piauí, também é discípula de Paramahansa Yogananda, Rosilene Então, Marques. gente, rapidamente eu vou falar aqui sobre o nosso convidado, porque para aquelas pessoas que não sabem, que não conhecem o Alexandre, eu vou dar uma descrição de uma pequena bio dele. Alexandre Campelo é escritor, autor de 3 obras voltadas para o diálogo interreligioso, o cristianismo original e a unidade das 5 religiões. Francisco, o grande yogi de Assis, o encantador de pessoas, viagem mística aos contos e histórias da Índia. Com formação em pedagogia e pós-graduação em teologia, Campelo também é criabã, discípulo de Paramahansa Yogananda e cofundador da Escola de Yoga do Lago, em Brasília. Bom, minha gente, eu sempre peço aqui para vocês não esquecerem de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ajudar a gente a divulgar. Como? Compartilhando com seus amigos, divulgando. Porque eu sempre repito, professor Alexandre, que o material que a gente veicula aqui, o conteúdo que a gente oferece, é de alto nível. Se você analisar cada convidado nosso, você vai verificar isso. E há outros que estão vindo aí, que estão chegando para trabalhar com a gente aqui, com todo o amor, como os demais. Né? Aqueles que estão conosco desde o início, como você, o Wellington, Palmeirinho, o Moacir, desde, eu digo, o início, os primeiros dias, né? De 0 inscritos. Então é isso. E a gente quer divulgar esse trabalho. Seria bom se nós estivéssemos falando para multidões, porque é tão importante. Hoje as multidões veem coisas pueris, coisas sem nenhum Verdade. sentido espiritual, e você vai ver, são milhares e centenas de milhares de visualizações. Quando você vai ver o assunto, é um assunto que não faz diferença nenhuma na vida da pessoa. Mas a pessoa ri um pouco, se distrai um pouco. Então, o nosso intuito é aumentar. Mas a gente sabe que é um trabalho árduo, é um caminho pedregoso, mas vamos insistindo. Então é isso aí, minha Compartilhem, né? gente. Exatamente, compartilhe com os seus amigos, façam divulgação. Quem quiser, pode mandar o telefone para que eu inclua no nosso WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, onde eu faço a divulgação. O professor Alexandre sabe disso. Ele até está nesse grupo. Ele recebe Outra as dúvidas. coisa, Betinho, que o YouTube verifica bastante são os comentários, né? Quando existem comentários no corpo, não É, só no chat, mas do depois da live, o isso é YouTube importante. Aqueles que vão ver vídeo, sempre que tiverem é, uma opinião, deixem o comentário que a gente vai ler. O professor Alexandre sempre responde os comentários, eu percebo, eu vejo lá. Bom, isso aí, eu vou me retirar e deixar você dar continuidade aqui ao assunto que está muito bom, muito interessante. Depois, ao final, eu volto e a gente termina a live. se você isso. Sim, agora, como eu havia prometido, eu vou narrar aqui experiências que ocorreram comigo e com meu filho Gabriel, aqui em Brasília, em 2004. Este senhor de roupa ocre, né, o alaranjado, é o brother Nakulananda. Selfie nós chamamos de brother, irmão. Mas na verdade ele é um Swami. É um Swami da ordem da Self-Realization Fellowship, porque a Self é reconhecida pela ordem dos Swamis da Índia, né, que foi fundada por Adi Shankaracharya, o grande Adi Shankaracharya, fundador da ordem dos Swamis. E ele esteve, o Nakulananda, ele esteve aqui em Brasília em 2004. Não somente ele, mas também o brother Keshavananda, que eu mostrarei logo em seguida. E, queridos, quando eu li a autobiografia de um yogi, aliás, na verdade, quando eu vi esta foto,
quando vi esta foto pela primeira vez, eu não tive dúvida de que ele era o meu mestre, o meu guru. Eu já vinha de outros caminhos espirituais, mas quando eu vi a autobiografia, quando eu vi a foto de Yogananda, foi automático. É algo que não dá para explicar. Quando você encontra o seu mestre, você sabe que é ele. É algo intuitivo, é muito poderoso. E depois li a autobiografia, não parava mais de falar a respeito de Yogananda. Frequentava um outro grupo, também relacionado ao yoga, mas haviam outros mestres lá, mas eu não falava dos mestres dessa outra organização, eu só falava de Yogananda, 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 até que resolvi procurar a organização dele. Isso foi em 1997. 1997, que foi quando o Gabriel, eu tenho dois filhos, o Gabriel e o Miguel. O Gabriel nasceu em 1997. Ele nasceu, na verdade, um mês depois de eu encontrar a Self, de eu encontrar aqui em Brasília a organização de Yogananda, que se reunia em um quartinho pequeno, um apartamento de um casal maravilhoso aqui de Brasília. Era bem pequenininho o grupo. Depois o grupo foi crescendo, crescendo. E eu me recordo das primeiras meditações, foi algo muito forte. A sensação de ser nitidamente abraçado pelo mestre, abraçado por Yogananda e os demais gurus, mestres da linhagem. Era como se eu estivesse em casa. De fato, encontrar o seu mestre é como estar em casa. É algo, não tem como descrever. Esse abraço, essa proteção, esse carinho de Deus por meio do guru. Eis a importância de termos um guru, né? Alguém que verdadeiramente conhece a Deus, que realizou Deus. E isso em 97, 1997. Mas apesar de ter a certeza de Yogananda como meu mestre, como meu guru, de saber que o que ele escreveu na autobiografia é autêntico, é verdadeiro, intuitivamente eu sabia disso. Eu não tinha a experiência daquilo que ele escreveu aqui. Quando foi 2004, nós recebemos então a visita desses dois santos, desses dois monges santos, Nakulananda e Keshavananda. Eu me recordo que cerca de uma semana antes da chegada deles, que nós chamamos de visita monástica, uma semana antes, as minhas meditações estavam ficando mais profundas. Eu sentava para meditar e era mais profunda a meditação, mais profunda, mais profunda. Eu comecei a estranhar aquilo, porque era algo maravilhoso. E comecei a falar comigo mesmo, tem algo diferente acontecendo. Quando eles chegaram no aeroporto de Brasília, era como se fosse uma espécie de locomotiva que havia chegado. Quando eu os vi pela primeira vez no grupo de Brasília, a energia que emanava deles era tanta. Eu sentia, principalmente do Keshavananda, que é este próximo aqui, do brother Keshavananda, este senhor. A energia dele era tão poderosa, eu sentia a coluna vertebral dele. Nós praticamos Kriya Yoga. Kriya Yoga, que foi trazida por Yogananda, ele sempre afirmou, é a quintessência do Raja Yoga, né, ou da Raja Yoga. No português, tanto o feminino quanto o masculino estão corretos. A Yoga, ou Yoga. A Kriya Yoga, ela trabalha o Sushumna Nadi na coluna vertebral. O que a Kriya faz é magnetizar o conduto espinhal, o Sushumna Nadi. Para quê? Para que a Kundalini, a Shakti dentro de nós, a energia da Mãe Divina dentro de nós, ascenda por esse conduto, e toque a glândula pineal no cérebro, onde ocorre a iluminação, o êxtase, o Samadhi.
Esse senhor, o Keshavananda, a coluna dele, a energia na coluna dele era tão poderosa. Eu confesso a vocês que eu só o vi uma vez na vida. Foi somente em 2004. Nunca mais o vi. Fui à Índia, né, já fui à Índia, mas não fui aos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos. Então, foi somente essa vez que eu o vi, assim como Nakulananda também. Quando me aproximava dele, vinha em minha mente a palavra magneto, magneto, magneto. E eu ficava pensando, magneto, o que é isso? Magneto? Mas era tão forte a energia, e eu queria racionalizar, eu queria não só sentir, mas eu queria entender racionalmente o que era essa energia que emanava dele. E me veio à mente uma âncora e os dizeres, a energia na coluna deste santo é tão poderosa que é como uma âncora lançada ao infinito. Quem pode içar uma âncora lançada ao infinito? Ninguém. Nesse momento, então, eu soube que ele é alguém que já entrou em Samadhi, que já viu Deus, assim como o próprio Nakulananda também. Aconteceram fenômenos de bilocação aqui em Brasília, com o Nakulananda, que é este aqui, e com o meu filho Gabriel. Gabriel, ele costumava ter pesadelos à noite e se levantava e chamava pela mãe, mamãezinha, chorando, mamãezinha, mamãezinha. Durante essa visita monástica, nós estávamos muito ocupados o dia inteiro, porque o hotel onde eles ficaram hospedados, na época era o Blue Tree, houve ali uma palestra deles e o hotel ficou lotado, lotado, lotado. E muitas pessoas receberam a iniciação em Kriya Yoga. Então, eram poucas pessoas para servir e muita gente para ser servida, né, para ser atendida. Nós passamos o dia inteiro trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando chegou a noite, eu particularmente estava muito cansado, exausto. E nessa época dormíamos no mesmo quarto, inclusive com as crianças, com o Gabriel e o Miguel. E nesta noite, após trabalhar muito, para receber aquela multidão de pessoas da palestra, da iniciação em Kriya, batizado, eles fazem batizado, casamentos, etc. Eu, muito cansado, e o Gabriel se levantou na cama, chorando, chamando pela mãe, mamãezinha, mamãezinha. Eu fiz uma chantagem com Yogananda. Mentalmente eu disse a ele, mestre, eu estou exausto, faça alguma coisa. Por favor, faça alguma coisa. Quando eu disse isso mentalmente, eu não mexi os lábios, foi apenas uma oração mental. Nakulananda, este senhor, atravessou a porta do meu quarto, do nosso quarto. Eu o vi atravessar a porta. Ele caminhou em direção à cama do Gabriel. Colocou a mão na cabeça do Gabriel. E o Gabriel dormiu. No dia seguinte eu pensei que havia sido um sonho. Que interessante, sonhei com Nakulananda. Nakulananda entrou no nosso quarto, colocou a mão na cabeça do Gabriel e ele dormiu. Só que isso foi em 2004, nós estamos em 2024, há 20 anos. Isso foi há 20 anos. O Gabriel nunca mais reclamou, nunca mais se levantou chorando, mamãezinha, mamãezinha, chamando pela mãe dele. Quem fez a oração fui eu, não foi a mãe dele. Fui eu quem fiz a oração. Hoje eu não estou mais casado com ela. Eu estou casado com a Laís atualmente.
Todos somos discípulos de Yogananda, inclusive a mãe do Gabriel é discípula de Yogananda, está lá na selva, frequentando a selva. A Laís, que é a minha atual esposa, é discípula também de Yogananda. Somos todos discípulos de Yogananda. O Gabriel é discípulo de Yogananda. Ele nunca mais teve pesadelos, nunca mais. Então, não pode ter sido apenas um sonho. Em relação ao Keshavananda, né, este aqui, que quando me aproximava dele vinha à minha mente a palavra magneto, alguns dias depois deles irem embora de Brasília, a minha ex-esposa estava lendo uma lição de Yogananda, da Kriya Yoga. E ela leu. Primeiro, quando me vinha à mente a palavra magneto, eu não sabia o que era magneto. Quando ela leu mais ou menos isto, com a prática da Kriya Yoga, a coluna vertebral se transforma em um poderoso magneto. Quando ela leu isso em voz alta para mim, eu disse a ela: meu Deus, magneto, leia de novo, por favor. Com a prática da Kriya Yoga, a coluna vertebral se transforma em um poderoso magneto. Era essa palavra magneto que vinha na minha mente quando me aproximava de Keshavananda. Por 2 vezes, por 2 ocasiões, eu vi luz saindo dele. Uma vez saiu do plexo solar dele, como uma espécie de meia-lua dourada, como um raio. Eu vi isso sair dele. A outra vez foi daqui, do Kutastha Chaitanya, do ponto médio entre as sobrancelhas. O que ocorreu eu não posso relatar a vocês, porque é muito pessoal. Mas ele falou comigo por pensamento, que Keshavananda dialogou comigo por pensamento. O que ele me falou, ninguém mais ouviu. Eu perguntei para outras pessoas depois, ninguém ouviu. Ele falou apenas comigo. Saiu luz da testa dele, do plexo solar, do Manipura Chakra e do Ajna Chakra, Kutastha Chaitanya. Vários outros devotos relataram, inclusive um rapaz que já faleceu, nessa mesma época estava aqui em Brasília, ele é de Goiânia, querido Roberto, nosso querido irmão de Goiânia, de Trindade, na verdade, que é uma cidade próxima a Goiânia. Ele nos contou que, inclusive eu conheci depois, porque era tanta gente nessa visita monástica que eu não conheci o Roberto durante a visita, fui conhecê-lo depois. E ele nos contou que nós sabemos na selfie que não é permitido abraçar os monges. A nossa reverência é assim, pronam, Jai Guru, Jai Guru. Abraçar não é algo que devemos fazer, mas ele quebrou o protocolo. O Roberto quebrou o protocolo e deu um abraço no Keshavananda. E ele disse para nós: a energia do corpo de Keshavananda inundou o meu corpo de tal forma. Ele disse: Alexandre, eu fiquei uma semana, eu voltei para a Trindade, eu fiquei uma semana em estado de graça. Eu dizia para as pessoas: Deus estava lá em Brasília, Deus estava lá, Deus estava lá. E queridos, nós sabemos que Keshavananda e Nakulananda não são avatares, são santos. Para mim e para aqueles que tiveram essas experiências com eles, outra devota daqui também, que teve experiências muito fortes com Keshavananda, nós sabemos que eles são santos. Não existem graus de santidade, de percepção do divino, os Jivamuktas, os Paramuktas, os avatares Kanda, avatares Purna, encarnações totais de Deus. Acredito eu que tanto Nakulananda quanto Keshavananda devem ser Jivamuktas. Aqui, claro que eu não posso afirmar com certeza absoluta, mas acredito que sejam Jivamuktas.
Se eles são Jivamuktas, imagine um avatar. Imagine estar na presença de um avatar. Se um Jivamukta tem essa energia toda, esse poder todo, imagine um avatar. É por isso que o brother Ananda Moy dizia, a energia de Yogananda era tão poderosa que pouquíssimas pessoas não sentiam nada perto dele. Pouquíssimas. É muito forte a presença de um santo autêntico. E isso não significa que, apesar de ter essa experiência com eles, que eu seja santo, não sou, ainda estou no caminho, ainda estou na minha batalha interna de Kurukshetra. Né? A santidade não é algo simples, não é algo fácil. É por isso que eles devem ser os santos autênticos da Igreja Católica, reverencia seus santos. E está certíssima, porque são representantes de Deus na Terra. Conhecer um homem santo, uma mulher santa, é algo que modifica as nossas vidas. Não significa que nós vamos nos tornarmos santos no estalar de dedos, não é? Da noite para o dia, não. Mas modifica. Inclusive, estar em lugares santos, como dizia Yogananda, visitar Assis, por exemplo, como eu visitei 2 vezes a terra de São Francisco, meu Deus, se você vai com a mentalidade correta, com o espírito correto da peregrinação, existe uma metanoia, existe uma transformação. Quando vamos a Assis, ou quando vamos à Índia, em lugares sagrados da Índia, como Ranchi, por exemplo, que foi um dos lugares onde Yogananda fundou a sua escola, Yogoda. Ali existem lugares em Ranchi, meu Deus, são energia viva, muito poderosa. Então, visitar lugares sagrados, lugares santos é muito importante. Além, claro, de ler as vidas dos santos, sejam eles cristãos, católicos, budistas, hinduístas, conhecer as vidas dos santos, seguir as pegadas dos santos, rolar no chão. Se você souber que um santo pisou ali, é lugar sagrado, é lugar santo. Então, e esse aqui é o hotel onde eles estavam hospedados. Na época era Blue Tree, agora é o Royal Tulip. Queridos, eles estavam hospedados nesse hotel. Aqui é o Lago Paranoá, esse lago ali é o Lago Paranoá. A nossa residência na época, em 2004, era do outro lado do lago, lá do outro lado do lago. Então eu sempre imagino o Nakulananda se deslocando, não é, daí do Blue Tree, antigo Blue Tree, se deslocando astralmente, ele atravessou o lago e foi até lá onde era a nossa residência. E então atravessou a porta do nosso quarto, foi até o Gabriel e curou o Gabriel de pesadelos. Claro que o Gabriel tem que fazer a parte dele também, nada é de graça. Ele deu a sua bênção ao Gabriel, o Gabriel obviamente tem que fazer a sua parte, meditar, né, estar sempre com Yogananda. E eu sei eu sei que ele é muito devoto do mestre Yogananda, eu sei do amor que ele tem, da reverência que ele tem. Aqui, ele acabou de escrever aqui, eu nunca mais tive pesadelos. Então, muito provavelmente ele atravessou astralmente esse lago, o Lago Paranoá, e foi até a nossa residência, lá na QI 15 do Lago Norte. E essa foi a minha pequena contribuição, então, para hoje. Betinho, capítulo 3 da autobiografia de um yogi. Ainda tem muitos capítulos pela frente. Ah, tudo bem, que ótimo. Tomara que tenha mesmo. Para a gente continuar Você ouvindo também tem essa um história. filho de nome Gabriel, né? Você e Tem, o sim. Palmeirim também. Palmeirense também. Nascidos no mesmo dia, 13 de abril. Uau! Os Qual dois o são ano? Gabriel. Não, Tá. o meu filho é mais velho, né? Ah, 1 ano mais velho, eu acho. Mas nasceram ambos em 13 de abril.
O Gabriel é de 1997, ele nasceu um mês antes de eu encontrar Yogananda, de encontrar a Selfie, um mês antes. Então foi um encontro, Inclusive o já foi nascimento dele também programado. foi algo que para mim foi Yogananda também. Então já foi programado, né? Foi. Ah, é. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Espero que ainda tenhamos oportunidades, muitas ainda, de estar aqui com você. O canal sempre. O canal não. Nada depende de nada, né? Sem você o canal não existe. Não, se você resolver não fazer mais live, a gente vai continuar os trancos e barrancos de alguma forma, mas vai continuar. Mas você é praticamente imprescindível. Você é um pilar do nosso canal. Sabe? Então a Betinho, eu só gente. tenho gratidão eterna, infinita a você, a Satya Sai Baba, por essa oportunidade de estar aqui e poder falar sobre o meu mestre, que é Yogananda, né? Com todo amor a É. você e a Sai Baba. E ao nosso Aí eu, querido Palmeirim. ele botou aqui comentário. Meu filho Gabriel teve uma visão de Sai Baba em um momento ruim da vida dele. Sai Baba disse: Não se preocupe, vou carregá-lo. Nossa, que lindo, Palmeirim. Vou carregá-lo em meus braços. Lindo mesmo. Olha, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Muito obrigado àqueles que estarão nos vendo em vídeo. Não deixem de dar seu comentário, não deixem de deixar o seu like, não deixem de se inscrever no nosso canal. Vamos fazer uma família grande, forte, na divulgação de assuntos espirituais, de yoga, de saúde, de educação. Eu falo isso porque nós vamos ter agora uma pessoa falando sobre educação e valores humanos aqui no canal. A professora Fernanda Mesquita, filha da Sônia Mesquita. Já estamos em tratativas para definir dias de live dela. E também vamos ter aqui também a Verônica Salgueiro, que é a esposa do professor Willington, falando sobre. São diversos assuntos que ela domina, mas um dos assuntos que ela mais tem se dedicado é a captação de doação de medula. Assunto técnico, né, que eu não entendo bem. Mas, e ela é professora de yoga, quer dizer, abordagem sempre na linha da yoga, na linha da espiritualidade. E com isso a gente vai enriquecendo o nosso conteúdo aqui, dando mais alternativas, né? É isso aí. Professor, um abraço, muito obrigado. Até terça-feira com a professora Marilu Martinelli, dia 4, aqui, terça-feira, às 20 horas, que ela vai falar sobre um assunto que ameaça a gente o tempo todo, que é o medo, as máscaras do medo. Então, eu acho que vai ser muito bom. Não deixem de, se puderem, estar conosco aqui para conversar com a professora Marilu Martinelli. Namastê, Om Sairã. Namastê. Bom Bom fim sair, de semana gratidão, para Betinho. você, meu. Boa noite a todos.